um acréscimo importante que nós encontramos nas cartas do Rebbe a respeito da mitzvah de tzedakah. Como nós falamos que dar tzedakah significa dar vida para a pessoa necessitada, a pessoa carente. O Rebbe nos esclarece em uma carta que isso se aplica não somente a tzedakah material, quando nós damos dinheiro, doamos comida para o pobre necessitado, mas isso se aplica também, enfatiza o Rebbe, a tzedakah espiritual. Existem formas de tzedakah espiritual, de dar vida em termos espirituais para uma pessoa necessitada e carente em termos espirituais, porque na verdade nós sabemos pelos livros místicos que tudo que existe no campo físico e material é derivado e consequência do que existe nas esferas superiores no campo espiritual. Então tudo que há no mundo terrestre é uma derivação, uma consequência do plano espiritual. Da mesma forma se aplica então, assim como nós temos o conceito de mitzvah de tzedakah no plano físico e material, existe também a tzedakah espiritual, e assim como a tzedakah material consiste em dar vida para aquela pessoa que lhe falta o alimento básico, que lhe falta os recursos mínimos para viver condignamente, da mesma forma, em termos espirituais, existe o conceito de dar e doar vida. Conforme os nossos sábios de abençoada memória de fato enfatizam, Kol hamelamed ben chaverot Torah, Ma'aleh alav katuv kilu yelado, todo aquele que ensina a Torá para alguém, não necessariamente para o seu filho, talvez para o filho do seu amigo, ou para uma outra criança, e aqui não somente para uma criança em idade, às vezes uma criança em conhecimento espiritual, em conhecimento judaico, talvez é uma pessoa já adulta e madura, mas em termos de conhecimentos judaicos, é como se fosse ainda uma criança. Então, aquele que ensina a Torá para alguém nessa situação é considerado como se tivesse trazido essa pessoa à vida, trazido ela ao mundo, como se fosse o pai da criança, como se deu vida àquela criança ou àquela pessoa. Em outras palavras, em termos espirituais, a pessoa estava carente de alimento judaico, alimento espiritual que é a Torá. Então isso também é uma carência muito grande, essa pessoa estava faminta, sedenta, espiritualmente falando. Então aquele que provê a pessoa das suas necessidades espirituais é considerado como aquele que deu vida àquele indivíduo, como se ele fosse o pai daquela pessoa, como se fosse a pessoa que deu a luz, que trouxe aquele indivíduo à vida, que trouxe ele ao mundo, dando a ele vida e existência. E como nós falamos, isso se aplica a pessoas de todas as idades. Aquele que está faminto espiritualmente, aquele que está carente da Torá, lhe falta vida, que em Chayeinu ve'orech yameinu, se fala sobre a Torá, que nela consiste a nossa vida, o prolongar dos nossos dias, Etz Chaim hi, é a árvore da vida para todos que se apegam a ela, enfim. Portanto, o Rebbe diz que assim como existe a mitzvah de tzedakah em termos materiais, para a gente não se esquecer que existe também tzedakah espiritual. Isso é uma incumbência que recai, uma obrigação, uma responsabilidade sobre cada Yehudi, sobre cada um de nós, homens, mulheres, etc. Ou seja, que cada um de nós deve fazer tudo o que está ao seu alcance para que o seu próximo, o seu semelhante, seus vizinhos, seus conhecidos, seus familiares, seus amigos, enfim, de qualquer idade que seja, que eles tenham acesso à vida espiritual, que eles tenham acesso à Torá, sejam conhecedores, possam estudar a Torá, cumprir e praticar as mitzvot. O Rebbe nos fala que essa tzedakah espiritual não é menos importante que a tzedakah material, e assim como a tzedakah material envolve e abrange dentro de si todas as mitzvot, da mesma forma essa tzedakah espiritual também representa aquilo que é a essência de todas as mitzvot, e particularmente aqui significa dar vida ao outro, à pessoa que carece desse conhecimento, dessa vivência espiritual judaica elevada. Então, provê-la dessa necessidade vital, dando a ela o acesso à Torá, mitzvot, judaísmo e espiritualidade.